O que é melhor, investir em um fundo de ações ou investir diretamente comprando ativos, comprando ações e deixando-as custodiadas no seu nome? Qual a melhor estratégia? Será que vale a pena investir naquele fundo de ações que o seu assessor de investimentos da corretora recomendou? Vamos aqui ver as vantagens e desvantagens de se investir em um fundo de ações ou ter uma carteira própria de ativos no seu nome. E se você está chegando aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Me chamo Alexandre e esse é o canal Investing Holder. Então se inscreva também, acione o sininho de notificação para receber aviso dos próximos vídeos. Vamos com tudo. Primeiramente, quero falar um pouquinho como funciona o fundo de ações. O fundo de ações é um produto financeiro onde pelo menos 66% da sua alocação é destinada, é investida diretamente em ações. Pode ser ações de empresas, BDRs, ETFs, dependendo da característica do fundo. Então, tem diversas estratégias dos fundos de ações. Pode ser um fundo de ações direcionado para dividendos, para small caps, para o exterior, pode ser para ações de tecnologia, depende da característica do fundo. E como funciona a tributação dos fundos de investimento? Os fundos de investimento, ele tem a incidência de 15% de IR sobre o lucro. E quando que ocorre? No resgate. O investidor, quando resgata o fundo, teve lucro 15% sobre esse lucro e já incide automaticamente, já desconta e cai na conta o valor líquido já descontado, o IR. Vamos falar agora das vantagens de se ter um fundo de ações. Claro, tem algumas vantagens, eu quero elencar aqui. Ter um gestor profissional alocando ativos para a sua carteira. Então o investidor não precisa ficar se preocupando com os ativos, ele pode deixar isso ao encargo aí de um gestor profissional que tem experiência e vai comprando. Essa é uma vantagem. Uma segunda vantagem é que o investidor não precisa ficar estudando ativos, saber muito sobre investimentos. Então ele pode se dar ao luxo de não conhecer muito e deixar isso sob a responsabilidade de um profissional, ok? E quais são as desvantagens? Aí são diversas desvantagens, na minha opinião, eu quero elencá-las aqui uma a uma. A primeira delas são as taxas de administração. O investidor, muitas vezes aquele de longo prazo, pelo meio do caminho, vai pagando essas taxas de administração, vai deixando dinheiro pelo caminho, vai deixando dinheiro na mesa. As taxas de administração, elas variam aqui de 1 a 2, tem fundos aqui que eu vou até mostrar, de até 3% de taxa de administração. E essa taxa de administração, ela funciona da seguinte forma, ela incide sobre o patrimônio líquido investido. Então o investidor ele tem 100 mil reais, vamos imaginar, 100 mil reais investido em um fundo, incidindo ali 3% de taxa de administração, ele vai pagar todos os anos, que essa taxa é anual, 3 mil reais de taxa de administração. Então aquele investidor que vai montando patrimônio em fundo de ações, vai pagando altas taxas. E no futuro, isso faz muita diferença. Você ter baixos custos no longo prazo traz resultado. E eu quero indicar aqui até um livro, O Investidor de Bom Senso, de John Bogle. Ele fala no livro que os custos podem trazer aí a diminuição dos resultados no longo prazo, que vale a pena buscar fundos com baixos custos ou até investir em ETFs, fundos de índice de gestão passiva com baixos custos para o longo prazo. Então uma leitura muito agradável e que vale a pena. Todo investidor de longo prazo deve conhecer um pouco dessa estratégia. John Bogle com propriedade traz para a gente. Então voltando aqui a falar da taxa de administração, isso aí vai corroendo o patrimônio do investidor de longo prazo. Então ele tendo ali baixos custos e ter uma carteira própria de investimentos, a gente vai ver, você tem custos diminuídos, não tem que pagar a taxa, não tem que dividir o bolo com terceiros. E também tem fundos que têm taxa de performance. Alguns fundos, quando bate o benchmark, bate o índice de referência, por exemplo o Ibovespa, em cima desse percentual o fundo fica com 15%, 20% dessa taxa. Então o investidor, quando ele tem lucro, tem que dividir também com o terceiro. Se bater o benchmark, fica a taxa de performance. E quando tem prejuízo, aí fica ao encargo do próprio investidor. Olha só. Então, eu trago também aqui alguns exemplos de taxa de administração. Tem fundos aqui, ó, eu tirei na corretora um print dos fundos disponíveis. É claro, tem mais de 100 fundos disponíveis, mas peguei aqui os primeiros que apareceram aqui. Então, tem taxa de administração de 1,8% ao ano, 2%,
2,9%, 2%, 1,9%, 1,9%, 1,8%. São taxas de administração alta. Veja só também, ó, cotização D mais 30, então demora 30 dias. Depois do resgate, ainda demora 30 dias para cair na conta. Outra desvantagem dos fundos de ações, na minha opinião, é quanto à tributação. Tem 15% sobre o lucro, como eu já disse, e também ocorre que, atualmente, a época que estou gravando esse vídeo, os dividendos, eles são isentos de imposto de renda. Então, quando cai na sua conta do investidor, você tem ação, cai ali, você está isento. Quando um fundo de ações recebe, esse dinheiro cai dentro do fundo. E quando você vai resgatar lá na frente, ele passa a ser tributado. Então veja só, os dividendos que são isentos de IR passam a ser tributados uma vez que eles caem dentro do fundo. Então vejam só, é outra desvantagem. Nos dividendos também tem a incidência de IR, ok? E não há isenção de IR como investir diretamente nas ações. Atualmente, até R$20 mil na venda de ações dentro do mesmo mês, você pode usar dessa isenção para fazer venda de ações, quando você tem ações diretamente no seu nome. Agora, quando tem no fundo de ações, você não tem essa isenção. Você tem o 15% sobre o lucro, não tem como utilizar a isenção. Outra desvantagem é que os gestores de fundos, normalmente, eles têm um pensamento de curto prazo, eles têm que bater metas, eles têm que bater o benchmark para manter os seus cargos, manter os seus empregos. Então, para fazer isso, eles estão sempre girando a carteira, buscando os ativos com potencial para o próximo período. Então, eles têm um pensamento estritamente de curto prazo. Dificilmente um fundo tem uma gestão ali mais de longo prazo, um pensamento ali mais para frente, onde vai manter os ativos. E ficar girando a carteira aumenta o custo também operacional desse fundo. O investidor não vê isso, mas acaba incidindo isso no valor da sua cota. E ali ele tem um prejuízo no longo prazo, porque esse pensamento de curto prazo traz ali muito prejuízo para o investidor. Outra desvantagem é que os fundos de ações, eles agem com a manada. Por quê? Muitos dos investidores, e a maior parte deles, buscam os fundos de ações quando o mercado já subiu, nas altas. Então o gestor muitas vezes cai muito patrimônio para ele alocar nas altas, então ele é obrigado a alocar aqueles recursos quando os ativos estão mais caros. De outra forma, quando tem um mercado de queda, as ações estão em queda, os investidores ficam com medo e resgatam os fundos. Então no momento que é para manter a estratégia ou até está aportando mais, os investidores estão tirando, resgatando o dinheiro do fundo, ele é obrigado a vender ativos na baixa. Isso traz resultado pior para o fundo. Então isso você vai somando e traz ali prejuízos para o investidor. Outra questão que eu até falei aqui é a cotização. Quando tem o resgate, a liquidez para o investidor pegar esse dinheiro demora 30, 40, 50 dias para cair. Quando você tem ações diretamente no seu nome, você tem ali D+2, esse dinheiro já está disponível para o saque. Então a liquidez investindo diretamente em ações é muito maior do que você investir no fundo. Você vai lembrar disso sempre quando você for resgatar o fundo, né, lá na frente, quando precisar do dinheiro. Ter a própria carteira de investimentos, ao meu ver, tem as suas vantagens. Você pode ter os ativos, ações, renda fixa, ETFs, investir no exterior, diversificar seu portfólio com todos os ativos diretamente no seu CPF. Assim você pode carregar, receber a renda passiva, montar a carteira. Eu trago até um exemplo aqui de uma carteira de ações. Essa aqui é a carteira Holder que eu tenho aqui no canal. Vou deixar até um vídeo disponível para quem quiser acompanhar a gestão de uma carteira. A gente pode ter os ativos ali alocados e receber esses recursos, não ficar dividindo com o terceiro. Então, quais são as vantagens? Eu quero enumerá-las aqui. Baixo custo, então você tem uma carteira diretamente no seu nome, você vai pagar corretagem, muitas vezes a corretagem é de graça, você não tem que pagar taxa de administração, é um custo baixo. Você pode ter um planejamento tributário. Alexandre, como assim fazer um planejamento tributário? Você vai estar comprando ações e muitas vezes o investidor buy hold, ele vai para o longo prazo acumulando esses ativos e não vende. Então ele não paga a tributação, ele não fica deixando dinheiro para o governo. Esse dinheiro está na base dele, está ali fazendo juros compostos, aquele montante não se altera. Então toda vez que você faz um resgate e você tem que pagar IR ou vender um ativo e pagar imposto, você está deixando o dinheiro na mesa, esse dinheiro sai da sua base dos juros compostos. Então é muito importante você manter para ter um efeito melhor, que você possa ter um resultado melhor no seu resultado.
Então você tem outra vantagem, proventos caindo na conta do investidor. O investidor caiu os dividendos ali, ele decide, vai reinvestir, vai utilizar o dinheiro, é dele aquele patrimônio. Não vai cair para um terceiro administrar, então cai diretamente na conta. E não ter que compartilhar ganhos com o terceiro. Então se a carteira dele está tendo um resultado bom, ele não tem que estar pagando taxa de performance também, que muitos dos fundos têm taxa de performance, como eu disse. Então a ideia aqui é ter um portfólio com ações diretamente no seu nome, você alocando esse dinheiro para o longo prazo, você tem diversas vantagens. Só que tem que estudar, tem que buscar ali um mínimo de conhecimento, ler bastante, buscar esse conhecimento para alocar esse portfólio. Então eu também tenho um serviço de assessoria que posso te ajudar nesse sentido. Então aqui no final fazer um merchandising, falar um pouquinho do meu serviço de assessoria. Se você quer conhecer e ver como funciona, tem um link aqui na descrição. É um serviço específico e personalizado para te ajudar a estruturar uma carteira de longo prazo. Então vamos juntos determinar a sua alocação, qual é a sua estrutura, conhecer, é claro, o seu perfil para determinar essa alocação, para assim você poder investir com mais tranquilidade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários o que você prefere, investir em um fundo de ações ou ter os ativos no seu nome. Mostra aqui pra mim, deixa nos comentários. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!